Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 até o 34. Nós temos dois alvos a serem atingidos com respeito ao nosso amor e à nossa serventia. Quais são os dois alvos? Deus e o próximo. E aqui dentro nós vamos ver isso, da nossa exposição. Nós temos Deus para atingir, nosso amor para com Ele e para com o próximo. E na reunião que nós vamos ver, que você já está acostumado e conhece desde que se converteu, antes disso ainda, que é a ceia do Senhor. Eu sempre digo aqui, é bom ouvir pessoas, sim, é bom ter pessoas que a gente admira pelo mundo afora, mas tem que ter cuidado com, seja ele reformador, seja ele o que ele foi, qual a importância que ele teve na história, porque nós os homens falhamos em interpretações. Então a melhor coisa é você estar de olho na palavra, na Bíblia, atento ali o que a Bíblia está dizendo, não o que o fulano disse, mas o que a Bíblia diz. E aqui nós vamos encontrar a grande preocupação de Deus e do Senhor Jesus. Amor ao próximo, amor a Deus. Nisso vai resumir o seu cristianismo. Porque o próprio Senhor Jesus resumiu os 10 mandamentos em quê? Em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele não alterou nada. Ele fez a aplicação, mostrou ali como é que era e que é aquilo que ele estava fazendo. Paulo diz, olha, quem ama o próximo cumpriu a lei. Então tudo se resume nisso e eu quero que vocês entendam que dentro disso aqui é isso que está. Você já leu em casa, pelo menos umas 10 vezes. Esse caso da ceia do Senhor, que nós chamamos de Santa Ceia, tem uma história. Isso começou onde? Lá no Egito. Começou lá na saída do povo de Deus do Egito. E quando Deus enviou as 10 pragas, a última era o anjo da morte que viria sobre o povo. Os primogênitos que não tivessem em suas casas a marca daquele cordeiro que foi morto, que apontava para Cristo, e era um cordeiro macho, tá? E o sangue era colocado nos umbrais das portas. Então o anjo, quando vinha para matar, ele via a marca e fazia o quê? Passagem, ou passagem, que é Páscoa. Essa palavra no hebraico quer dizer passar por cima da marca, ou além da marca. Então isso é Páscoa. Não só isso, mas então o anjo não matava essas pessoas. E eles tomaram a Páscoa instituída por Deus, da maneira que vocês leem, eu vou resumir. Estão vestidos para sair, roupinha prontinha, cajado na mão, sandálias nos pés, ervas amargas. E isso perdurou, foi instituição, foi colocado para que eles fizessem isso para se lembrar de quê? Da saída, da libertação, do livramento e daquele cativeiro, daquele cordeiro morto, daquele sangue colocado ali, do livramento de Deus. E isso era para ser feito de geração em geração, para que todos se lembrassem disso. E o que acontece durante a história? As pessoas faziam e se lembravam, netos, bisnetos, eles iam se lembrando daquilo. Os pais contavam a história para que se lembrassem do sacrifício feito ali. Mas tudo isso apontava lá para frente, para Jesus. Resumindo, na frente, então, vem Cristo. E quando ele cumpre a lei, preenche todos os requisitos, não falha, ele ainda cordeiro vivo, neste dia, Mateus 26, quando ele chama os discípulos, fala, vão lá e preparem a Páscoa, daquela maneira que era preparada. Ele, comendo com eles a Páscoa, no meio disto, ele então institui, cria, organiza a ceia do Senhor. Ele no meio, então ele para e mostra como que devia ser feito dali para frente. Porque aqueles cordeiros não seriam mais mortos. Os outros que eram mortos durante a Páscoa não teriam mais necessidade de ser mortos, porque Cristo morreria em lugar daqueles cordeiros. E no nosso lugar, dali para frente, nós, os crentes, não lembramos daquela Páscoa, porque nós não saímos daquele Egito, nem tivemos aquelas promessas. Nós temos um novo testamento, uma nova aliança, e essa nova aliança foi marcada, confirmada pelo sangue do Senhor. Nós não temos uma data para comemorar Páscoa, porque a nossa Páscoa é contínua, é Cristo, não é? É Jesus. Todos os dias, todo o tempo, todos os momentos, Ele é o Cordeiro Pascal, é o nosso Cordeiro, nosso Redentor, Salvador, e está sentado à direita de Deus no céu, intercede por nós, amém? Então ele institui isso no banquete com os seus discípulos,
os discípulos ensinam a igreja, Paulo não deixa de fazê-lo também, pelo texto que vamos ler, mostra que ele já tinha ensinado a igreja a forma correta de fazê-lo. E aí, como acontece uma baderna, uma confusão, vocês observaram que a carta de Paulo aos Coríntios é muito repreensiva, ela é instrutiva demais para a igreja, para os pastores, mas ela busca situar a igreja numa posição correta diante do Senhor, que essa é a ideia. A igreja não pode viver de qualquer maneira, ela tem doutrinas. Então, Paulo, vendo todos esses acontecimentos que vocês têm acompanhado desde o início, muitas coisas erradas, muitos problemas, dissensões, divisões no meio da igreja, problemas vários, ele chega agora, ele sai dos problemas pessoais corriqueiros do dia a dia e entra nos problemas durante as reuniões, durante os cultos. E aí então ele vem mostrar de novo, ensinar, voltar a falar. Não é dessa maneira que se reúne como vocês estão fazendo. Então nós partimos lá da Páscoa, a Páscoa chega até ali em Cristo, ele cumpre isso, dali para frente a celebração é a ceia do Senhor. Vamos ler? 1 Coríntios capítulo 11, versículos 17 em diante. Eu vou ler aqui na versão corrigida. Diz assim: nisto porém, por que nisto porém? Porque antes ele diz que louvava eles, né? No assunto passado vocês viram que ele diz que louvava eles porque eles tinham escutado, guardado os preceitos, né? Os ensinos de Paulo, eles tinham guardado. Agora ele começa dizendo: nisto porém que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Nós já lemos isso em casa, não já lemos? Todo mundo leu. Então já vou parando para ganharmos tempo, ok? Olha o que ele diz: vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Era uma reunião da igreja, desde o início da carta que ele está falando com crentes. São preceitos, são leis, e ele mostra que é possível reunir para pior. Agora imagine a desgraça, a destruição, a tristeza que é Deus olhar para um povo se reunindo diante dele, e a gente já vai olhando a aplicação disso. Não para melhor, ou seja, eles estavam se reunindo, não era para edificação, não era para crescimento, não era para adoração, não era para um culto a Deus. Eles, ao invés de se reunirem para crescerem na graça e no conhecimento, para haver comunhão, principalmente neste evento, eles estavam se reunindo para juízo, para condenação. Meu Deus, é possível? É, quando não se discerne o motivo da reunião, que é um culto, o que é reunião do povo de Deus. Então, por falta de compreensão, de entender o que se está fazendo, faziam para destruição e não para melhoria. Olha, vocês se ajuntam, não para melhor, senão para pior. Imagine que tristeza. Imagine se nós hoje estivermos cometendo isso. É possível nós virmos à igreja, termos todos os aparatos de adoração, tudo organizadinho, Bíblia, ceia, festa, culto, cantando, mas não ser para melhor, porque estamos fazendo sem entender realmente o que é a reunião, para que é. Então, para pior, estavam se reunindo. Oremos a Deus para que a gente tenha discernimento de saber, o meu culto, a minha reunião, o meu juntar com os meus irmãos, está sendo para melhor? E se é para pior, a culpa é de quem? Vou ficar colocando, porque a mania nossa é jogar a culpa para o outro, é ou não é? Adão, foi a mulher. Mulher, foi o capeta. E nós fazemos isso ainda. Nós queremos justificar as nossas descrenças, nossas falhas, nossos erros nos outros, quando o culto é meu. Ou seja, a oferta é minha, ela é particular. Nos unimos para cultuar a Deus, buscando ter o mesmo pensamento, em unidade. Mas o meu culto é meu, o meu culto não é o seu. O seu culto não serve para mim. Não adianta você cultuar se eu não cultuar. Então isso é pessoal. Então a culpa não é do outro. Porque antes, versículo 18, de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e em parte creio. Eu quero só explicar uma coisa aqui, porque você vê que ele fala, estou ouvindo sobre dissensão, mas ele já estava sabendo disso no início. Primeiro capítulo ele falou sobre dissensão. Por que ele volta a dizer como se fosse início de carta? Estou ouvindo no meio de vocês que há dissensões. É porque aqui se trata de outro contexto. O primeiro era nas vidas de cada um, pessoal, entre eles. Casa, escola, trabalho, rua, negócios. Aqui é com respeito ao culto. Ele está falando que agora, ouço que há divisões ou dissensões no meio de vocês, e eu estou em parte acreditando, mas ele agora está falando
problemas durante as reuniões, durante os cultos na igreja, ok? Por isso ele está dizendo, ó, ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Em parte eu creio, em parte eu acho que ele foi suave, talvez dizendo que nem todos eram assim, mas em parte eu creio, né? E no versículo 19 não é o nosso ponto mais importante dessas coisas, nós vamos entrar no cerne da mensagem. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Escute bem como é interessante isso aqui. Se você olha, é muito importante ler com os olhos abertos, porque muitas vezes nós passamos por cima, entendemos errado, pegamos comentários dos outros, às vezes até postamos, porque achei legal, mas nem analisei para ver se realmente é aquilo que o texto quer dizer. Às vezes pregamos, transmitimos aquilo que a gente leu rapidamente, mas sem olhar com mais clareza para o texto. Isso é muito perigoso para todos nós. E não pense que você deve olhar a Bíblia mais ou menos porque tem um pastor que ensina. Não faça isso. As pessoas que vivem dessa maneira são fáceis de você enganar. Você precisa experimentar. Não pode só ficar, o pastor me deu bacana, eu fui para casa e aquilo ali. Não, leia, analise. Muitos pastores começaram bem, no meio do caminho perderam a direção e se tornaram hereges. Então não é porque hoje você confia em mim que a vida toda eu posso, daqui a um mês, 3 meses, 1 ano, 10 anos, perverter o meu coração, me tornar um qualquer, ficar atrás de dinheiro, me preocupar com a lã, com a carne, e não com a salvação de vocês. Então é importante que você olhe para a Bíblia, analise se é verdade. Estou forçando isso porque aquilo de engraçado. Até importa que haja entre vós brigas, heresias, dissensões, para que os que são sinceros se manifestem. Só quero dizer aqui que até os problemas, escute bem, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, até os problemas na vida da igreja são bons, se o crente for crente. Até as diferenças que acontecem vão ter bom proveito para aqueles que creem em Deus e foram chamados pelo seu decreto. Aqueles que amam a Deus. Desde que a gente apele para a Bíblia e para o Espírito Santo. O que eu quero dizer é que não é porque acontece um problema que a igreja é destruída. Tá? Os problemas acontecem, sempre acontecerão. O que importa é como eles terminam, como é que a gente decide isso. Apareceu um problema na igreja, legal. No meio disso a gente vai saber quem é crente e quem não é. Quem é sincero e quem não é. O que é que se espera da igreja? Que a gente dê fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O problema apareceu, vai ser bom para descobrir, aprendermos, para nos afiarmos e melhorarmos os nossos caminhos. Não para desistirmos da obra, ou do ministério, ou do departamento. Vou sair, vou largar, vou abandonar, porque teve um problema. Ah, meu Deus, se eu for largar tudo por causa de problema, porque problemas tem para todo lado. Já teve, começou, se nosso entendimento está certo, no céu, né? Teve que mandar o camarada para fora de lá. No jardim, onde era tudo bom, tudo santo, o problema também foi lá. No 19, no plano por 20 agora, que é de sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Você vê que ele começa dizendo que tem problemas ali, está acontecendo problemas, tudo bem, os problemas acontecem mesmo. Lá ele fala só que tem uma coisa errada aí, tá? Em questão da ceia, que é o que ele vai falar, ele diz, de sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Está dizendo, quando vocês estão juntando para fazer a ceia, não é isso que vocês estão fazendo. Imagine só, alguém virar para a gente e falar, vocês estão juntando aí para cultuar a Deus, mas não é isso que vocês estão fazendo não. Vocês estão juntando para adorar a Deus, mas não é isso que vocês estão fazendo. Olha, vocês estão reunindo aí para ceiar, primeiro domingo do mês, não é isso que vocês estão fazendo não. Peraí, mas nós estamos tudo aqui, tem o pão, tem o vinho, tem as canções, tem toda a cerimônia, todo o ritual. E por que não é a ceia? Está aqui tudo, nós estamos ceando, pode estar ceando, mas não é a ceia do Senhor. Ele estava dizendo para aqueles coríntios, houve um choque, né? E não era a primeira vez que Paulo falava. Aí no versículo 20, então, ele dá aí não é a ceia que vocês estão comendo não é isso que vocês estão comemorando. E aí ele vai dizer por quê. Que alguém diz, como assim não é a ceia? Por quê? Versículo 21, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e outro embriaga-se. É bom entender isso, que ceia nessa época não era a ceia que nós fazemos hoje.
um cálicezinho e um pedacinho de pão. Isso é uma adaptação, que não é pecado, não é errado, do mesma forma que não seria errado um banquete maior. Era o que acontecia na época, só que era algo baseado na festa do ágape, ou festa do amor, que era comum na época. Reuniam-se e cada crente, ou crentes, famílias traziam o seu banquete, como nós fazemos aqui às vezes em fim de ano, ou fazíamos. Cada família trazia isso, sentava todo mundo e vamos comer, a gente une as comidas todas na mesa e todo mundo come. Só que o que estava acontecendo é que eles levavam aquilo. Sempre tem uns crentes que chegam atrasados, né? Sempre tem uns crentes que chegam atrasados. Sempre tem uns crentes que moram mais longe. Naquela época, então, andar a pé, não tinha bicicleta. E os que moravam longe, não tinha ali um cavalinho, não tinha um jumentinho. Chegava atrasado. E quando chegavam, ou chegavam no horário, mas os outros chegavam antes ainda. Cada família, ninguém estava preocupado com o outro, nem com o pobre. Tinha quem tinha muito e comia antes do outro. Chegava o pobre sem nada, passava fome. Estava acontecendo isso lá, na festa do ágape, que é festa do amor, né? E não é qualquer amor, ágape, amor de Deus. Aí que ele está dizendo. E é interessante a gente olhar aqui, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, ou seja, aquela comida que traziam, que sentavam os grupinhos separados, comiam e dane-se a igreja. Estou nem aí se o pobre não tem comida, ou se ele tem pouco, ou se trouxe só uma farinha com feijão, doido para comer um frango a molho pardo. Não, molho pardo não pode não. Um frango, né? Um ensopado ali, aquela comida gostosa. Ele só trouxe farinha com feijão, ou farinhazinha. Se fosse eu ia levar o quê? Um ovo frito, que eu só sei fazer isso. Lavava o ovinho frito e um montão de comida ali, o cara comia todo mundo, o cara voltava com fome. E aí tem uma frase que ele dizia assim: um tem fome e outro embriaga-se. Essa palavra embriaga-se aqui não se aplica só a embriaguez de intoxicar com bebida, não. É intoxicar, sim, é encher-se. Mas o texto deixa mais claro que um come até embriagar-se, bebe até se encher, e o outro fica com fome. Fome e o outro, não é um tem sede e o outro embriaga-se, é fome e o outro embriaga-se. Então dá a entender mais claro pelo texto que um come muito e o outro tem fome. Um tem fome e o outro embriaga, enche-se de comida, ok? Eu prefiro ir pelo texto, pelo contexto, do que por outras interpretações aí. Então é o que estava acontecendo na festa do ágape, na festa do amor, que era a ceia do Senhor. Então Paulo disse: isso não é a ceia, porque vocês estão comendo dessa maneira. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Está dizendo, comer e beber, vocês têm casa para fazê-lo. A gente não vem para cá, para uma reunião da igreja, só para isso. Ou não é esse o motivo? Que se for só para comer e beber, come em casa. Há algo mais importante do que isso, eu disse no início. Nós devemos o nosso amor a Deus e ao próximo. Então as reuniões da igreja é muito mais do que apenas para reunir, para aprender a palavra ou para cantar. Nós temos ali uma comunhão. E nesse partir do pão tinha uma força maior, por causa do simbolismo da ceia. Então ele diz, não tendes porventura casas para comer e para beber? Tem duas coisas para dizer que sim. Uma, comer e beber a gente faz em qualquer local. E segundo, não dava então para encher a cara de comida em casa e chegar aqui mais controlado? Come em casa e tal, e chega aqui tranquilo, para não ficar desesperado, se você está com tanta fome, ou está descontrolado. Duas coisas você poderia dizer aqui. Aí ele diz o quê? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. E essa pergunta aqui fica presa àquilo que eu estou dizendo, que eu entendo que é o erro cometido aqui, tá? Aqui no contexto da reunião da igreja e durante a ceia, o grave, o problema, a falha que eles estavam cometendo, a ponto de Paulo chamar a atenção por causa daquela reunião, o motivo é esse aqui: desprezar a igreja de Deus. E lá no final nós vamos ver outra palavra, outra frase que corrobora com isso. Lá o pastor está chamando a atenção então para que a gente concentre no que o texto está dizendo, no motivo de Paulo ter escrito, o que Paulo quis dizer com aquilo, para não ficarmos aí buscando coisas em outros locais. A Bíblia explica a Bíblia, mas muitas vezes os outros vão buscar coisas para apoiar coisas que não estão aqui nesse texto.
Porque nem sempre a mesma palavra quer dizer a mesma coisa em todos os textos. Depende do contexto, tá bem? Então, ou desprezais a igreja de Deus. Desde o início que ele vem chamando a atenção para a forma da reunião, o que estava acontecendo na reunião. Vocês não estão comendo a ceia, o que vocês estão fazendo é uma bagunça. Ele está falando do que estava acontecendo durante a ceia, não fora da ceia. Durante o culto, não fora do culto. Porque fora do culto ele tratou antes. Falou da forma deles viverem. Agora ele está tratando de reunião. Então me concentro na reunião, porque eu preciso interpretar bem o que eu estou lendo. Antes era a vida particular de cada um, problemas entre 2, 4 ali. Agora ele vai para a reunião, para o culto. Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Vê que a preocupação de Paulo era a convivência dos irmãos durante aquilo. Era a forma que estavam se tratando durante aquele banquete, durante a ceia. É o que chama a atenção aqui. Estou destacando isso porque muita gente, cuidado de se envergonhar aí porque estava bêbado. A envergonhar aí é porque estava em adultério. Envergonhar aí é porque não sei o quê. Desprezar aí é por causa... Então vamos ficar no texto direitinho aqui, tá bom? Que vos direi? Louvar-vos-ei, já que antes ele louvou por causa de ter guardado os preceitos. Nisso não vos louvo. Nisso o quê? Nisso que vocês estão fazendo. E ele vai explicar por que eu não louvo vocês. Por que eu não posso elogiar vocês por causa desse comportamento? Aí ele vai dizer, porque eu recebi do Senhor, versículo 23, o que também vos ensinei. Ele já tinha ensinado, então ele volta a reensinar. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Ele começa já a mostrar toda essa história, o acontecimento, como foi. E é interessante que ele busca aqui duas coisas que eu vejo no receber do Senhor. Uma autoridade para poder falar, mas não só isso. É também o que eu estou ensinando a vocês é aquilo que é o certo. Não só autoridade para falar, porque foi o próprio Cristo que me deu. Mas aquilo que eu ensinei para vocês foi aquilo que Jesus falou. Que é o mais forte agora. Nem é tanto falar, eu estou falando com autoridade, mas sim, é uma doutrina, é um preceito, uma ordenança que eu passei para vocês. Que é o que eu vou falar de novo aqui. É o que ele está dizendo. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Ele conta aquela história de Mateus 26, também Marcos fala, Lucas também fala, né? Quando aconteceu ali a instituição da ceia. Tá? Então ele volta a trazer e ele mostra que ele recebe de Jesus aquilo. E observem que aqui está dizendo pão, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei. Ele está ensinando como é a forma correta, queridos. Tomai e comei. Já está mostrando aqui que não comeu sozinho, depois chamou o povo. Não houve uma bagunça, ele reuniu o seu povo e comeram juntos. Não houve separação, ninguém comeu primeiro. Não foi essa desordem que vocês estão fazendo. Além disso, o simbolismo dela, o significado dela aqui dentro. E tendo dado graças, o partiu e diz, tomai e comei, isto é o meu corpo. É o meu quê? Meu corpo que é partido por vós. Fazer isto, ou entregue por vós, ou dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Ele já começa a chamar a atenção do povo, para que a reunião é feita. Não é só para encher a barriga, aliás, não é para encher a barriga, não é uma festa, um show na igreja, um motivo outro, mas é para fazer em memória dele. Nos reunimos para fazer em lembrança, trazendo à memória, não só o que ele instituiu, mas o que ele fez, tá bom? Fazer isto em memória de mim. 25, semelhantemente também, depois de ter comido o pão, de ter ceado, tomou o cálice, vê que tudo com ordem, tudo organizadamente, tudo juntinho, não uma bagunça, cada um no seu canto para lá comendo na sua mesa, sem se preocupar com os outros. Dizendo, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Novo Testamento ou Nova Aliança, porque havia o Antigo Testamento, né? Aquele Primeiro Testamento tinha a Páscoa, tinha os cordeiros, tinha a lei. Isso agora é o Novo Testamento, que é no meu sangue, não no sangue de animal morto lá, mas no meu sangue. É Ele quem garante isso. É um Novo Testamento, é uma nova aliança, não é a antiga aliança mais. E eu chamo a atenção para que Jesus está falando isso ainda vivo. Isso é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beber, dizem em memória de mim. Quando vocês se juntarem então para fazer isso aqui, que é a ceia, que supostamente vocês achavam que eram, não, vocês têm que estar fazendo isso em memória de mim, comendo em memória de mim,
bebendo em memória de mim. O corpo meu é representado pelo pão, o meu sangue pelo cálice. Daqui a pouco engrossa mais. 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Todas as vezes que nós nos reunimos para a ceia, para ceiar, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele regresse. Olha só que há verdades aqui. A ceia nos lembra, Jesus morreu, o sacrifício foi feito, derramou o seu sangue por nós, seu corpo foi moído, foi partido, né? Foi sofrido, não é quebrado não, porque não foi quebrado, mas moído em questão de sofrimento, de chicotes, de dor, dos pregos, moído nesse sentido, né? Seu sangue derramado, ressuscitou, foi ao céu e vai voltar para arrebatar a igreja. Tudo isso está aí na ceia, o seu significado. Aí então ele dá uma força na frente. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor, indignamente. E aí é interessante entender que comer indignamente não é a mesma coisa que não ser digno. Ser digno ninguém é. Em outras palavras, não, eu vou tomar a ceia aqui e eu sou digno de tomá-la. Eu sou digno porque não pequei hoje, não pequei ontem, jejuei, orei a semana toda. Você sabe quem sou eu? Eu sou digno. Ninguém é. Graça, isso tudo está dentro da graça. E da graça ninguém é digno. Ser indigno é outra coisa. Tomar de forma indigna. Entendeu? Tomar indignamente é o comportamento durante a ceia. É a forma que eu me comporto, é que pode ser indigna. Isso não é a forma digna de tomar a ceia. Não é que você seja digno ou indigno de tomá-la. Não é isso que está falando aqui. Em realidade, nós sabemos que tomar a Santa Ceia, em realidade, louvar, adorar a Deus, né? Dobrar o joelho e falar, Senhor, eu estou aqui. Ninguém é digno dessas coisas. Graça, misericórdia. Mas eu posso muito bem dobrar os meus joelhos e orar de forma indigna. Eu posso chegar aqui para adorar a Deus, que eu recebi graça para poder fazê-lo. Todos podem em espírito e em verdade. Mas eu posso chegar aqui e fazê-lo de forma indigna. O meu comportamento pode ser indigno, não é? O jeito que eu estou fazendo pode ser indigno. Não estou falando de pecado no coração, não, irmãos. De coisa que você fez, não. Estou falando da hora da reunião. Concentre-se nisso agora, tá bem? Esse é o ponto forte aqui. As outras coisas fazem parte, sim, mas estou preso àquilo que Paulo está falando. Eu posso chegar aqui para adorar. Pecado, Jesus conhece, Ele me perdoa os pecados, seu sangue garante a vitória, eu estou arrependido, mas eu estou aqui brigado com o irmão, ou estou aqui na hora aqui adorando o Senhor, mas estou vestido de forma indecorosa, eu estou aqui, mas minha forma está batendo a mão na cara do irmão, eu estou tão feliz que eu estou derrubando cadeira, eu estou adorando com tanta alegria que eu estou chutando e pisando os outros, isso é forma indigna, porque decência e ordem é parâmetro para a igreja. Vocês entendem que eu estou me concentrando na reunião e não no que você fez em casa? Quem está entendendo isso? Pisei no gato, não é disso que nós estamos falando. É durante a reunião, ou as reuniões de adoração, de culto, de ceia. Porque vida de justiça, vida de santidade, nós devemos levar a todo tempo, em todo tempo. Isso é uma realidade. Apesar que durante uma celebração, uma reunião, há mais reverência, há mais pudor, há um comportamento que diz respeito, que é de acordo com a reunião. Não é assim? Vai no funeral, serinho, roupa preta. Vai lá diante de um juiz, senta, levanta, não fala alto, comportamento. Ninguém vai para lá sem camisa na reunião, né, na corte, tribunal. Então cada lugar vai perder um certo comportamento. E há um comportamento para os cultos, uma reverência, um respeito, a harmonia, o entendimento de por que eu estou ali. Então, no caso da ceia, no caso das reuniões, volto a dizer, o indignamente aqui é a forma que está tomando, não a pessoa. Ninguém chega e vai dizer, eu sou digno de tomar. Quem somos nós? Nós somos realmente homens falhos, pecadores, e é pela graça mesmo o tempo todo. Tá bem? Então, portanto, qualquer que comer este pão, 27, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ele dá uma puxada de orelha bem forte, do corpo e do sangue, e aí eu quero chamar a atenção, porque
nunca criei nem creio que exista uma transubstanciação. Não há uma transformação de uma substância em outra. O pão continua sendo pão, não vira carne. E o cálice continua sendo cálice. O cálice é a vasilhinha, mas diz respeito ao que está dentro. O vinho continua sendo vinho, não vira sangue. Porque em algumas teologias entende-se que vira sangue, o pão vira carne. Há outras teologias de gente boa que fala que Jesus está presente ali, porque esse é meu corpo, esse é meu sangue. Então entende que Jesus está presente ali mesmo durante a ceia. Ainda que não seja carne mesmo, mas Jesus está no pão e está no vinho. Eu também não compreendo dessa maneira. E vou explicar por quê. O símbolo sim, ele está no pão e é o corpo dele. Ele está ali no vinho e é o sangue dele, mas de forma simbólica. Por vários motivos. Um delas é porque se algumas pessoas querem associar o capítulo 6 de João, quando Jesus fala, isso quem não comeu o meu corpo, não bebeu o meu sangue, não tem parte comigo, essa coisa toda. Eu também nunca entendo que isso aí seja ceia. Porque se comer o pão e beber o cálice, fizesse as pessoas ter parte com Jesus, ia dar ceia para todo mundo. Chamava todo mundo que aparecia para bebe ceia, senão vocês não vão ter parte com Deus, com Cristo. Não vejo dessa maneira. Porque Moisés não tomou e teve parte com Deus. Elias também não tomou e teve parte com Deus. Um montão de gente não tomou e teve. E o ladrão na cruz não tomou, foi nada. Só vergonha na cara. E vazou para o céu. Então eu não coloco isso como um símbolo para salvação. Porque se eu coloco dessa maneira, é a ceia que vai salvar. E é perigoso. E aí entra em outro caso. O outro motivo é que Jesus, quando disse esse é meu corpo, esse é meu sangue, ele estava vivo ainda. Em Mateus 26 ele está vivo com os discípulos e diz, tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós. Então o senhor está aí, está aqui? O senhor está aqui com nós e está no pão? É por isso que eu vejo como símbolo, né? Entende como significado, tá? Esse corpo, na realidade, se olharmos com os olhos mais abertos, isso aqui que vocês estão fazendo ainda antes daquilo que vai acontecer. Vocês estão se preparando, já estão simbolicamente anunciando o que vai acontecer, vivendo o que vai acontecer. Meu corpo, meu sangue derramado. E depois, se ali ele institui aquilo ainda vivo, dizendo que é o corpo dele, então... não, porque eles explicam que na ceia, porque ele está no céu, então esse corpo é dele, porque agora ele tem poder de estar lá e está aqui, está no pão, está no sangue e está no céu ao mesmo tempo. Mas ele disse isso antes de morrer, estava vivo ainda com os discípulos, mostrando, está vendo isso aí? Meu corpo que é dado por vocês, é símbolo daquilo que vai acontecer com o meu corpo, vai ser partido, vai ser moído, vai ser dado. Mastigar tem a ver com dor, com sofrimento, por causa de vocês estão comendo desse pão, é por vocês, o sangue derramado por vocês estão bebendo esse sangue, participam desse sacrifício, confirmam esse sacrifício, entendem esse sacrifício, anunciam esse sacrifício, mas eles não poderiam estar se lembrando que Jesus não tinha morrido, não tinha acontecido ainda, já era símbolo desde antes. Toda vez que vocês comerem isso aí, vão estar se lembrando. Mas ele estava vivo ainda. Vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer? Estava vivo, então não dá para fazer o que algumas pessoas querem fazer. E juntar com o capítulo 6 de João, onde você lê lá ele falando, aquele discurso começa lá no início, termina lá no final, no 71 de João, onde o povo está seguindo ele e fala, vocês comeram maná no deserto, mas morreram. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Tem muita semelhança com ceia. E eu não duvido que tenha ligação com ceia. O que eu estou querendo dizer é que não é comer pão e beber o cálice que faz alguém ter parte com Cristo. Seria para mim quase que uma teofagia, um canibalismo, entender que ele virou o corpo e eu estou comendo um pedaço de Jesus ali. Seria quase que um ritual de alimentação espiritual através de coisas, dizer que eu como pão e sou alimentado espiritualmente, bebo vinho e sou alimentado espiritualmente. Seria algo muito, muito antibíblico. Não é comum você ver isso na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, onde a intenção é desviar os olhos dos objetos, é desviar os olhos dos rituais. Ritual não salva ninguém, nunca salvou, não vai salvar. Essa ideia de pegar e tomar o cálice, comer o pão, agora eu tenho mais força e vou viver mais tempo. Não, o que vai me dar força e vai me fazer viver mais tempo? Eu
entender isso, eu trazer à memória, voltar à minha mente, Jesus morreu por mim, seu sacrifício é perfeito, é uma nova aliança inquebrável, ele cumpriu o seu papel, vivemos debaixo da graça, cobertos por isso, pelo seu sacrifício, estamos aqui em união, demonstrando crer nisso, acreditamos nisso, estamos anunciando isso, em pacto, em aliança, juntos e com ele, isso me renova, isso me fortalece, mas não o pão. Se eu estiver comendo pão, meu irmão, pode ter certeza, se isso fosse comer o corpo de Jesus para ficar mais forte, nós íamos comer pão o dia todo, todo dia, irmão, está na hora do pão e do cálice, então vamos comer lá, vocês ficar forte. E o que não seria errado, nem seria pecado. Eu estou chamando a atenção para desmistificar essas coisas, porque, quem que foi? Volto à cruz. Jesus já tinha autoridade e poder para fazer essas coisas. O que o ladrão comeu foi a palavra. O que ele ingeriu foi a palavra. O que faz as pessoas ter parte com Jesus, ele inicia o discurso do capítulo 6 de João falando da palavra. Eu sou o verbo, eu sou a palavra, doutrina, a palavra. Que é isso que faz a diferença. A minha palavra, a minha doutrina, você tem que ingerir, tem que comê-la, tem que bebê-la, tem que aceitá-la. Isso traz vida. Amém? Não se agarrem a isso. Leiam, estudem, pesquisem, tentem entender. Vê se vocês conseguem ver isso dentro dos textos, para confirmar melhor essa situação. Então aquele que bebe come esse pão, bebe esse cálice do Senhor indignamente, e aí indignamente eu volto para o contexto. Indignamente é a forma que eles estavam tomando a ceia, a forma que eles estavam se comportando, desrespeitando os irmãos, não entendendo o que é a igreja de Jesus Cristo. Então vamos reforçar um pouquinho mais agora. Será culpado então do corpo do sangue. É como se você estivesse desrespeitando o sacrifício que foi feito por todos. É como se você não estivesse entendendo que isso aqui é a morte de Jesus, está mostrando para aquilo. Você não entende isso, você está digno, é culpado, você é réu, você é culpado pela morte do sangue. Você está fazendo um desrespeito a isso. Você não está entendendo o que Jesus fez, não está entendendo por que nós fazemos isso. Você não entende o que é esse pão e esse cálice? É um símbolo, é uma lembrança, é um anúncio, é um memorial do que Cristo fez. Se você não respeita isso, você não está respeitando aquilo. Se você não entende o que Cristo fez por nós, você não entendeu nada da cruz então. Você está pisando aquilo de novo, está falhando com isso. Pastor, quer dizer então que eu posso vir para cá todo regaçado em adultério, em pecado, todo arrebentado e tomar da ceia? Quem somos nós para te julgar com isso, com respeito a isso? Quem sou eu para fazê-lo? A igreja procura uma forma de causar equilíbrio no meio da igreja, para nós não estamos em conformidade com os pecados das pessoas. Mas não é isso que a ceia fala, não é isso que Paulo ensina aqui. Por quê, irmãos? Porque na frente diz o quê? Examine-se, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, não é deste corpo não, tá? Nem desse sangue. Você não está vendo em nenhuma das passagens, nenhum dos textos ele fala, e assim coma desse corpo, e assim coma desse sangue. Em nenhuma delas. Em nenhum momento Paulo deixou escorregar. Aí assim coma desse corpo e beba desse sangue. Sempre coma desse pão, beba desse cálice. Corpo, cálice, corpo, cálice. Na simbologia ele diz o que é, mas quando manda comer, está mandando comer o pão e o cálice, e beber o cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma desse pão e beba desse cálice de novo. Então o que vai acontecer durante a minha ida à ceia? Fazer um exame pessoal, não é exame no outro, é examinar-se a si mesmo, é fazer uma introspecção, introspectiva, um exame de que eu entendo o que é o pão, eu entendo o que é o cálice, eu entendo o que é o corpo, eu entendo o que é a igreja. Lá no início era um desrespeito à igreja, quando ele começa lá. Vocês estão desrespeitando, desvalorizando a igreja de Jesus Cristo? Vocês não estão entendendo o que é a igreja? Não entende o que é uma reunião do povo de Deus? Não entende o que a ceia simboliza? Não, tomando indignamente. Então examine-se antes. Veja se você sabe o que é a igreja. Veja se você sabe o que é o corpo de Cristo. Então você entende o que é esse símbolo, o pão e a ceia. Que significados tem ele para o cristão? Tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Eu estou aqui vivo junto com vocês, tá?
Eu não estou me mastigando, não. Mas é o meu corpo, meu sangue que é partido por vós. Isso aqui anuncia, mostra como que eu vou morrer. Eles estavam antevendo. Jesus estava mostrando para eles o que ia acontecer naquele dia. Para nós, estamos olhando o que aconteceu. Memória, lembrando. E assim, depois de um exame, se eu entendo que é meu respeito pela igreja, meu respeito pelo que Cristo fez, né? Renovando aliança com Ele, este pacto com Ele, memorial, meu Deus, o que o Senhor fez naquele dia, o Senhor derramou o seu sangue por mim, está aqui a lembrança, Senhor, o Senhor deu o seu corpo por mim, está aqui a lembrança, o pão, meu Deus, esse sacrifício perdoou os meus pecados, é uma nova aliança de paz e vitória pela graça, estamos confirmados e firmados nessa aliança, não tem que estar preocupado com matar cordeiro com sangue, e o cordeiro ser perfeito, Senhor, estamos abalizados em um cordeiro perfeito, pascal, filho de Deus, sangue derramado uma só vez, corpo entregue uma só vez, não está sendo entregue de novo o corpo, não está sendo entregue de novo o sangue, já foi feito esse sacrifício, não estamos sacrificando ele outra vez. Se eu não respeito isso, é como se estivesse fazendo isso de novo, é culpado e é réu do corpo e do sangue do Senhor. Então examine-se, em se tratando do texto, do contexto, examina, Senhor, será que eu sou um pecador? Então se ninguém vai beber, é preciso entender isso, queridos. A gente ainda querendo justificar-se diante de Deus, ninguém consegue fazê-lo. Ainda pessoas procurando uma santidade perfeita para poder cantar ou louvar, ou para entrar no céu, ou para tomar a ceia. Ninguém vai encontrar, não tem esse homem na terra. Carne e sangue não vão herdar o reino. E nós estamos nesse tabernáculo, nesse templo temporal, e ele vai ser transformado para entrar lá em cima, porque esse troço velho aqui não vai subir não. A terra está poluída, a palavra diz, a natureza está ofendida, está ferida com o pecado. Essa carne toca em coisas ruins, toca em coisa morta, toca em coisa mal cheirosa, essas coisas, essa mão dá tapa nos outros, ou rouba o outro, ou aponta para o outro. Nós somos pecadores. Não adianta chegar aqui, Senhor, um exame, será que eu pequei? Claro que pecou. Aí fica caçando um pecado maior, não adulterei, então está tudo bem. Não roubei. Pecados são todas as vezes que você erra o alvo, que você deixa de fazer o bem e faz o mal. Quando eu acuso um irmão, quando eu trato mal o meu irmão, quando eu olho para ele com cara feia, quando eu sento aqui num culto desse aqui e estou de mal com o outro irmão, é ceia hoje? É ceia, então não posso ficar. Meu Deus, é ceia, jejum, oração, eu te amo, meu irmão. Para com isso. Essa comunhão, ela é direta, ela é de todos os dias, não é só na ceia. A ceia vai trazer a reflexão, a ceia vai trazer a lembrança, como a palavra traz. Não é isso que a palavra faz? Traz a lembrança, nos renova. Uau, eu tenho que fazer isso. A ceia é isso. Porém, como símbolo, Jesus diz, você está tocando no meu corpo, simbolicamente. Você concorda com isso? Você está comendo, mas você concorda que é o meu corpo, que foi partido por você? Ou você acha que não foi partido? Você está comendo aqui, bebendo, mas você crê que eu morri na cruz do Calvário mesmo? Você aceita esse sangue como a nova aliança? Você recebeu esse sangue e crê que ele realmente correu na cruz e que salva e que liberta? Eu estou tomando porque, se você está tomando assim, você está tomando indignamente. Você está tomando sem... Aí vamos logo para aqui, porque o tempo não espera. Olha lá, 28, 29, examine-se. Examine-se, não é o outro não. Examine-se, entende que isso é uma aliança para o povo de Deus, para o corpo, porque o que come, 29, e bebe indignamente. O que é beber indignamente? Não é? É não ser digno? Não, é beber de forma indigna. Come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o quê? O corpo do Senhor. Aqui é discernindo o corpo do Senhor. Não é discernindo, escute bem isso aqui, que é interessante você flexionar, nós já estamos acabando. Não é discernindo o sangue e o corpo. Atrás nós temos pão e cálice, pão e cálice, pão e cálice. Aqui é não discernindo o corpo, não o corpo e o sangue. Você toma os dois, por que eu tenho que não discernir apenas o corpo? Isso é uma chamando vocês a flexionarem a mente. Por que ele não falou não discernindo o corpo e o sangue? Nós estamos tomando os dois. E se formos olhar de uma maneira assim, rápida, o que grita na nossa cabeça quando se fala de salvação? Não é o sangue? Foram libertos pelo sangue,
E eles venceram pelo sangue do Cordeiro, o sangue da nova aliança, ele mesmo diz, não é o corpo da nova aliança, é sempre o sangue que tem mais destaque, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas aqui ele frisa, não discernindo o corpo. E lá no início ele fala o quê? Desrespeitando, desvalorizando a igreja. Corpo aqui, se eu sei e não vou discernir como eles estavam fazendo, tanto que na sequência vem o quê? Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem, tá? E vem o quê? Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Lá no final, ele disse assim, lá no 33, 34, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Tudo isso que eu falei traz condenação se vocês fizerem errado. Então, para não ser condenado, condenado como? Agindo indignamente. Como? No comportamento de vocês com os irmãos de vocês. No ajuntamento da ceia. Ele diz, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Não fica nessa bagunça que vocês estão fazendo, esse desrespeito, esse desamor. Nós temos dois alvos com respeito a dar, a dedicar o nosso amor. Quais são? Deus e o próximo. E o 34 acaba de arrebentar. Mas se algum tiver fome, coma em casa. Por quê? Para que vos não ajunteis para a condenação. A condenação estava acontecendo no ajuntamento. O agir indignamente estava acontecendo no ajuntamento. E ele fecha, reforçando isso. Alguns teólogos querem separar. Diz que não, no meio ele falou da ceia. No início ele falou da festa do amor. E no final ele fala da festa do amor. Como que consegue fazer isso? Você começa, introduz ali falando disso. No meio você fala outra coisa. No final você fala outra coisa. Então de que você está falando? Ele abre dizendo os erros, explica qual a forma correta. E no final fala, não façam mais assim. Senão vocês vão estar incorridos dentro desse processo de condenação. Porque ele fecha, mas se alguém tiver fome ou se algum tiver fome, para não se comportar, claro que está chamando a atenção, tiver fome ali, se você estiver com fome, se for para você se comportar dessa maneira dentro da igreja, comendo pão como se ele fosse só pão, bebendo isso aqui como se fosse só isso aqui, como se fosse para matar fome, desrespeitando os seus irmãos, largando os seus irmãos, tratando como se a igreja não fosse o corpo de Cristo, você não está entendendo o que é o corpo, por todo lado pela igreja do Novo Testamento. Quando você escuta falar de corpo, você vai ver o corpo de Cristo é o quê? A igreja, o corpo do Senhor, a igreja, ele é o cabeça e a igreja, nós somos os membros desse corpo. Vós sois o corpo de Cristo. Corpo. Há uma confusão, porque se eu quiser discernir a cabeça e não discernir o corpo, eu estou falhando. Se eu discernir o corpo e não discernir a cabeça, eu estou falhando. Como assim, pastor? Tem gente que eu sou de Cristo, tem gente que eu sou de Cefas, tem gente que se entende tão bem com os irmãos, já discerniu que é uma comunidade, abraço, beijo, carinho, festa, mas não discerniu o que é o cabeça. O que é que ele fez? Quem é ele? Está entendendo isso? Então aqui é discernir as duas coisas. Ceia não é apenas celebrar, lembrar das coisas de Cristo, de quem é Ele, mas também lembrar de quem é o corpo. Lembrar de que essa aliança nos une, nos liga. Estou reforçando, desde o início eu falei, você tem dois alvos, querido. Se você falhar em um deles, você falhou em quais? Nos dois. Eu vou repetir. Você tem dois alvos para expressar, para dedicar e para amar. Se você falhar em um, você falha nos dois. Não adianta você falar, eu amo a Deus sobre todas as coisas. E o próximo? Aí está complicado. Então se ferrou. Eu amo ao próximo como eu sou chegado, está agarrado, beijando os irmãos, está agarrado, meu Deus do céu. Como eu gosto dos irmãos. E Deus? Não pode falhar em nenhum dos dois. Então não adianta nada eu vir para cá e não pequei hoje, e jejuei, e não pisei no rabo do gato, não discuti com a esposa, fiz uma consagração, olhei para mim, graças a Deus, estou tranquilo, não sem pecado, se dissermos que não temos pecado, somos os mais mentirosos dos homens. Tranquilo, estou em paz aqui comigo mesmo e com Deus, e com seus irmãos. Sentei, vou tomar ceia com todo medo, meu Deus, é aqui o cálice.
Se eu tiver em pecado, eu morro. E morre mesmo. Não é na hora que você toma. Mas ele diz o quê? Voltamos. Versículo 30. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Dormem aqui, não tenta mudar, que aqui é que morrem mesmo. Então é uma sentença. Tanto que na frente vem dizer o quê? Porque se nós nos julgássemos, e vem na frente ser julgado por Deus. Então aqui ele fala o quê? Há fracos mesmo, gente capengando, a gente que está doente, enfermidade mesmo, por causa de encrencas, de confusões no meio da igreja, de tomar essa ceia de forma palhaçosa. Não é porque você é pecador, irmãos. Volto a dizer, se for pecador, ninguém toma. Mas é não entender o que é isso. Fracos e doentes. E muitos que já morreram, que Deus matou. Não é que mandou para o inferno, não confunda as coisas. Aplicou uma punição, puxou a orelha. Ah, Deus faz isso? Faz. E Paulo que está falando. É Paulo que está falando. Quando ele pegou Ananias e Safiras lá dentro do templo e matou os dois porque estavam mentindo ali com respeito a um dinheiro, é Deus que matou. Já era Novo Testamento. Já era a época da graça. Lá em Apocalipse, o que ele diz a respeito de uma mulher chamada Jezabel, Apocalipse capítulo 2? É interessante, isso tem um peso bem grande com respeito à graça, perder, não perder a salvação, essa coisa toda. Ele diz assim, no meio de vós tem um erro que vocês estão cometendo. Vocês estão aceitando Jezabel, essa profeta desgraçada, que engana o povo. Eu já fiz de tudo, estou esperando ela se arrepender. Olha como é que Deus é. Vou jogar essa miserável na cama. Ela vai cair enferma. Ela e aqueles que estão prostituindo com ela. Dando tempo para ver a restauração. Se não, joga na cama. Joga por amor. Para puxar sua orelha, Deus coloca na cama. Então, na próxima Santa Ceia, já falei, não é porque pisou no gato. É como é que você está. Você entende? Você aceitou esse sacrifício? Você aceitou Jesus? Você consegue entender que Jesus morreu por você, trouxe uma nova aliança, te salvou na cruz do Calvário, trouxe essa ceia, essa convivência nossa precisa ser harmoniosa, que eu não posso estar em contenda com irmãos, um sentado numa ponta, outro na outra com raivinha, que me parece uma molecagem. Isso nunca foi cristianismo, mas não é mesmo. Você está entendendo muito errado o que é o corpo e o sangue do Senhor. Essa aliança que Ele deu foi aliança para nos unir, nos tornar melhores. Corpo. Você está discernindo o corpo? Você discerniu o que é o corpo do Senhor? O corpo é que se minha unha, ai, está machucado, doeu, eu vou ter cuidado, mais cuidado ainda que esse dedinho. Não vou jogar ele fora porque está doendo. Ou porque cortou. A parte que mais sofre é que você mais se preocupa em proteger. Tem problema com o irmão? Em vez de você ter raiva, ódio, afastamento, ore, ame-o. A gente empresta a consciência, a mente da gente para os outros. Ah, ele me xingou, então agora... Peraí. Quem é que manda? Quem é que tem que mandar nas nossas consciências? Quem é esse irmão para mim? Não pode ser o que ele faz. Tem que ser o que Cristo fez que o torna meu irmão. Raciocina comigo. É o que Cristo fez, a nova aliança que Ele derramou na cruz do Calvário, o seu amor. Isso que faz com que ele seja meu irmão. E não o que ele faz. Você compreende isso? Aí você está discernindo o corpo do Senhor. Este corpo tem que ser bem tratado, amado, perdoado. Há correção, há desentendimentos, mas como terminam essas rixas, é que vai fazer a diferença. Entendi com ele, mas eu amo o Senhor, meu Deus do céu, me perdoa. Isso é falta de discernir o corpo do Senhor. Aí você vai tomar a ceia, cuidado, você fica doente. Cuidado, você vai passar mal. Cuidado, você pode morrer. Aí sim. Né? Ah, o outro ali tem pecado. Não, olha para o seu. Ah, o outro lá tem pecado. Não é disso que está falando aqui. Se você está em pecado lá, se você falhou em alguma coisa. Está falando como é que você entende que é o corpo. Eu entendo que isso vai me fortalecer. Eu entendo que isso vai trazer à minha memória aquele sacrifício, vai renovar a minha aliança. Por isso, examine-se e coma e beba. Não é examine-se e vá embora sem comer. Me examinei. Senhor, é o sangue do Senhor que foi derramado na cruz do Calvário. Não foi de cavalo, de bode, de cabrito, nem nada. Teu corpo que foi dado. Dado como nova aliança, o teu sangue. Aliança da graça, de vitória. O Senhor fez o sacrifício por mim. Eu não sou perfeito, mas o Senhor é.
E creio que renovando a minha memória, a minha aliança, que o Senhor agora, eu serei fortalecido pela tua palavra, por este momento. Há um peso espiritual? Claro que há. Claro que há. Senão Deus não interferiria, trazendo enfermidade, trazendo até morte. Feche os teus olhos, baixa sua cabeça, em nome de Jesus. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. É esse julgamento que eu tenho que fazer. Analisar. Eu mesmo analisei minha cabeça e meu coração e vi, meu Deus, segundo a tua palavra, segundo o teu ensino, essa é a minha situação. Meu comportamento não está correto. Minhas atitudes durante a ceia estão erradas. Meu comportamento com meu irmão está incorreto. A forma que eu vejo a ceia está incorreta. Eu imagino que ela é um alimento espiritual que quando eu bebo eu vou sair voando com asas de anjo. Não, não é isso. É um memorial, é uma lembrança, é uma renovação do pacto, da aliança que o Senhor fez ali, trazendo a memória. Quando estamos ceando, estamos lembrando disso, anunciando isso, crendo nisso, confirmando isso, aceitando essa aliança dele, do corpo, da igreja. Amor, irmãos, amor por Deus e amor pelo próximo. Amor uns pelos outros, nos preocuparmos uns com os outros, antes, durante a ceia também e a todo tempo. Pelo amor de Deus, eu tenho ensinado a vocês aqui, eu troco 1 bilhão de beijos e abraços pelo seu respeito. Não precisa me dar presente, nem cantar parabéns para mim, se você me respeitar e eu te respeitar e nós nos respeitarmos. É isso que é o mais importante. Tem gente que beija, mas fala mal. Beija, mas está em intriga. Abraça, mas não tem respeito nenhum pelos outros. Respeita o nome do teu irmão. Respeita a família do teu irmão. Respeita as fraquezas e as forças uns dos outros. É um tchá-tchá-tchá, um tititi de desrespeito entre nós. E aí está preocupado com o pecado que eu cometi hoje para ceiar. Pelo amor de Deus. Você vai pecar a vida toda, mas cuidado como você trata o seu irmão, o convívio seu com a igreja de Jesus Cristo. Tem gente que fala mal, que trata mal, que não respeita, que murmura com respeito à igreja. Em nome de Jesus Cristo, tem que discernir o corpo do Senhor. Entenda ceia, entenda a morte de Cristo, entenda a nova aliança, um novo pacto para as nossas vidas. É nova vida, é nova forma de viver entre nós, entre os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Isso que está gritando aqui para nós. Te damos graças, Senhor, te damos graças. Ensina-nos, ó Deus, a nos julgarmos a nós mesmos.